O imóvel exige zelo, mas também premência, diz presidente da Anatel. Prestes a deixar a agência depois de 5 anos de mandato, o Leonardo Euler de Moraes, ele atuou nesses últimos anos em diversos episódios de grande relevância. Esteve envolvido com os marcos significativos do setor, como a revisão do marco legal, a assinatura do primeiro TAC, as mudanças no FUST, a reinterpretação do SEAC, e desde que chegou ao colegiado, no entanto, reconhece que o assunto mais complexo que encontrou foi o caso da Oi. A abertura do processo de caducidade da Oi, que relatei em 2017, foi o processo mais complexo que jamais relatei, que alguns pediam intervenção. Havia muita pressão em função do que representava a capilaridade da rede que tem a Oi para a própria integralidade e integridade do sistema brasileiro de telecomunicações, revelou Euler em entrevista ao site Convergência Digital na sexta-feira passada. Foi uma época em que ouvi muitas sugestões de intervenção de dentro e de fora da agência, mas nunca deixei de acreditar em uma solução de mercado, o que sobreveio. O próprio êxito desse processo de recuperação judicial da Oi representará para o Brasil um importante marco, destacou o presidente da Anatel. E ainda que não esteja no conselho diretor na hora em que o fatiamento da operadora entre Vivo, Claro e TIM chegar ao colegiado, Moraes acredita que uma decisão precisa sair sem demora. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, Café com Ações. Para quem não me conhece, eu sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor empresarial, MBA em finanças pelo IBMEC e 30 anos de consultoria na área empresarial, vivendo o mundo corporativo por dentro, trabalhando com a alta administração de diversas empresas, realizando projetos, diversos trabalhos. E 15 anos como investidor, erros e acertos na Bolsa de Valores. Essa experiência é que eu estou aqui disponibilizando para vocês. Este canal ele tem uma proposta muito simples, nós não fazemos análise nem recomendação de ações, já existem profissionais qualificados para isso. Nós aqui procuramos trazer uma experiência de vida profissional, uma experiência de vida como investidor. Maratone os mais de 800, estamos caminhando já para 900 vídeos. Maratone todos. Isso vai fazer diferença na sua vida, na sua forma de olhar o mundo das empresas e, sobretudo, olhar o mundo dos investimentos. Acredito que isso vai fazer você mudar de patamar. Você vai ter autonomia para construir as suas estratégias. É disso que se trata. Você precisa ter autonomia para construir as suas estratégias enquanto investidor. Por outro lado, as lições aqui compartilhadas vão lhe ajudar muito mais do que no mundo dos investimentos. Vão te ajudar também na sua carreira profissional. Se você for empreendedor, vai poder também utilizar esse conhecimento aqui disponibilizado. E vai crescer também enquanto pessoa, porque nós acabamos envolvendo todos esses fatores, todas essas questões e entendo que tudo isso está correlacionado. Portanto, maratone os vídeos do canal, deixe o like, compartilhe com os amigos, ajude o canal a crescer e vamos, de alguma maneira, fazendo com que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo, porque isso vai mudar a vida delas com certeza. Continuamos finalizando aqui o nosso estudo de caso da Oi. Esse fim de semana andamos falando um pouco sobre perspectivas da Bolsa, sobre o nosso olhar com relação ao momento da Oi e, ao mesmo tempo, reforçando alguns fundamentos com relação à visão de longo prazo e, em especial, agora, nos vídeos de hoje, falando um pouco sobre o CAD, né? O cenário com que eu trabalho continua sendo, até 15 de novembro, termos um desfecho com relação a isso. O CAD pediu, a priori, uma prorrogação de prazo, isso está em andamento, mas eu continuo trabalhando com essa ideia de que provavelmente até 15 de novembro teremos um desfecho nesse assunto. Não vejo mais o sentido da procrastinação desse assunto.
E essa entrevista do Leonardo Euler vai nesse caminho, nesse sentido, né? De dizer que é preciso que uma decisão saia sem demora, né? Então, vamos finalizar essa entrevista, porque é importante essa reflexão. Todo o processo deve ser analisado com cuidado, com zelo, diz o Leonardo Euler, que é o atual responsável, né, o atual presidente da Anatel. Mas também deve ser analisado com premência. Afinal de contas, isso impacta não apenas as operações das empresas envolvidas, mas também empregos, atividade econômica. Ele reconheceu que é preciso tempo para entender as condições de contorno da operação e quais são as condicionantes, as questões estruturantes ou não que serão necessárias. Mas lembrou que a área técnica não só já fez essa análise, como já propôs as medidas concorrenciais. Já tem um trabalho concluído, diz o Leonardo Euler. Isso é muito importante, porque nós temos agora duas informações neste final de semana. De sexta-feira para cá, nós temos duas informações. Veja, nós temos a informação de que a área técnica do CAD já fez a sua análise e já propôs medidas concorrenciais. A área técnica do CAD já fez a análise e já propôs medidas concorrenciais. Essa é uma informação importante que nós já temos, de sexta-feira para cá. Outra informação importante, de que a Oi, a Vivo e a TIM, a Claro, a Vivo e a TIM, já apresentaram uma proposta para atender essas questões condicionantes que o CAD apresentou. Então temos duas informações importantes de sexta-feira para cá. Percebem isso? Importante entender isso, né? Então há uma negociação em curso envolvendo o CAD, envolvendo a Claro, a TIM e a Vivo. Estamos nessa fase de uma negociação, cujos termos já foram sinalizados pelo CAD. Isso está sendo dito pelo Leonardo Euler. O CAD, a área técnica, já finalizou o seu estudo, ok? Já finalizou o seu estudo. Isso é muito importante de ser entendido. Estamos na reta final deste processo. E se o CAD já finalizou o seu estudo e está negociando com as operadoras de telecom, isso só faz nos reforçar a crença de que estamos em via de conclusão desse processo e de aprovação do mesmo, sob as condicionantes cujas questões não conhecemos, mas que as operadoras, ao que tudo indica, concordaram. Certo? Então, vamos acompanhar os próximos dias. Em especial, eu entendo que nada acontecerá antes do 4 de novembro. 4 de novembro é o leilão do 5G. Então, meio que o Brasil, do ponto de vista dos órgãos reguladores do Ministério das Comunicações, parou para esse leilão, que é de grande importância. Então, dia 4 de novembro tem um leilão, dia 5 de novembro a gente terá virado essa página do leilão do 5G. E aí eu acredito que os órgãos estarão agora concentrando 100% de suas atenções para a questão da Oi Móvel, porque não haverá 5G no Brasil sem a infraestrutura da Oi. E a Oi precisa estar saudável, a Oi precisa ter rompido com seu passado, precisa sair da sua recuperação judicial para que ela seja um ator importante, vital, vital para que o 5G se viabilize. Não há 5G sem a Oi. Isso é importante entender. Por quê? Porque as antenas do 5G precisam de fibra ótica. Quem tem a maior infraestrutura de fibra ótica do Brasil, passando pelas principais cidades do país, chama-se Oi. Então, para ver o 5G, a Oi é vital. Entendeu? Muito bem. Voltando à entrevista do Leonardo Euler, atual presidente da Anatel, né? A área técnica
já fez a sua análise, já concluiu e já propôs as medidas concorrenciais para as operadoras. Algumas coisas já foram publicizadas em relação à oferta de serviços de voz, dados, mensagens, inclusive para dispositivos máquina a máquina, internet das coisas, preservar condições pactuadas na questão do roaming nacional, contemplar o atendimento isonômico e não discriminatório, questões relacionadas a MVNOS, uma série de remédios que poderão ou não ser adotados no âmbito do CAD, disse o Leonardo Euler. Para ele, a concentração no mercado aconteceu também em outros países, pelo próprio custo alto, retornos estáveis e demandas crescentes. Mas desde que eu estava na área técnica e conversava com Abraão Silva, que era superintendente de competição, com Carlos Baigorri, que era ex-superintendente e hoje conselheiro, eu dizia que não cabe ao regulador fazer um juízo ou escolher vencedores e perdedores no ambiente competitivo. Esse definitivamente não é o papel do órgão regulador. A gente tem que garantir o que eu chamo de level play field, mas não escolher vencedores e perdedores. Portanto, estamos diante de um posicionamento do Leonardo Euler. Ele deixa a agência exatamente no dia 4 de novembro, mas deixa aqui nessa entrevista encaminhado o que vem por aí. E para nós que acreditamos no case da Oi, que estamos investindo no case da Oi, essa é uma informação que vem reforçar toda a nossa tese. Para quem acompanha o canal Viver de Renda, sabe que desde o ano passado eu digo isso de forma contundente. Não haverá sobressaltos na aprovação da venda da Oi Móvel. Basta olhar o que a Anatel e CAD estão fazendo ao longo dos últimos anos. Tem até uma pasta aqui na playlist, o que é o CAD, né? Como foram os últimos julgamentos de grande importância do CAD nesses últimos anos, né? E essa pasta eu acho que, se você não acessou esses vídeos, acesse, porque você vai entender um pouco mais. O investidor, ele precisa ter preparo intelectual, preparo mental para estar na bolsa. Se ele não tiver esse preparo, ele vai se machucar, vai perder dinheiro na bolsa. É estudo, é disciplina, é dedicação que nos leva a entender se as nossas decisões estão no caminho certo ou não. Portanto, é fundamental a gente estar sempre estudando e pesquisando e procurando ter, vamos dizer assim, a máxima clareza ao tomar uma decisão ao investir. Nos vídeos desse fim de semana, por exemplo, eu comentei com vocês aqui que fiz balanceamento dos meus ativos, tinha 6 ações, vendi 3, fiquei com 3. Isso foi por quê? Por conta da minha tese de investimentos, por conta das minhas crenças, das minhas estratégias. Me desfiz de 3 ações que eu acho que são excelentes, mas ampliei a minha participação de investimentos na Oi, porque estou confortável em tomar essa decisão. Ah, você vai fazer isso? Não sei. Quem tem que decidir é você, entendeu? Baseado em suas convicções, no que lhe deixa confortável. Eu estou confortável com o case da Oi. Não tenho nenhum problema, não tenho nenhuma preocupação, zero de preocupação. Durmo e acordo tranquilo todos os dias. Não me perturba essa oscilação, essa queda atual. Isso não me incomoda em nada, porque eu sei que preço e valor são coisas diferentes. E o fato de ter deixado empresas como Magazine Luiza, Vale, Azul, que eu considero excelentes, estão no preço muito baixo, eu não voltei a entrar nelas. Por quê? Porque eu entendi que estou diante de um custo de oportunidade muito mais positivo na minha análise pessoal para a Oi. E por isso reforcei a mão. Simples assim. Cada um tem que tomar a sua decisão com base no que acredita. No que acredita. Este canal não está aqui para gerar dependência. Não é esse o meu intuito, de forma alguma. Muito pelo contrário. Eu quero que vocês aprendam a voar. Que vocês tomem as suas
conclusões. E sempre digo isso, qual é a melhor estratégia? É aquela que lhe deixa dormir tranquilo. Essa é a melhor estratégia. Agora, qual é o papel do investidor? Garimpar, buscar informações todos os dias, como essa que eu estou trazendo aqui para vocês, do atual presidente da Anatel, que deixa agora, no dia 4 de novembro, seu último dia, exatamente quando da execução do leilão, Leonardo Euler, né? Vai ser seu último ato, vamos dizer assim, mas ele está aqui nos dizendo que existe uma negociação em curso com a TIM, com a Vivo e com a Claro, e que essa negociação ela já reflete a conclusão do parecer, do relatório da área técnica do CAD, que já fez a sua análise, já concluiu a sua análise sobre a venda da Oi Imóvel para essas 3 operadoras e já propôs as medidas concorrenciais que devem ser tomadas. Ponto. É isso que a gente sabe. Isso é fato concreto sendo dito pelo presidente da Anatel, né? Então nós temos aí aspectos sendo definidos na presidência da Anatel que sinalizam, né, a decisão que a Anatel deve tomar e que sinalizam as decisões que o CAD vai tomar. Perfeito? Porque essas 2 instituições estão trabalhando juntas. Se você for acompanhar o histórico do processo junto à Anatel, junto ao CAD, você vai verificar que há uma série de reuniões que aconteceram ao longo desses últimos meses, envolvendo a Anatel, envolvendo o CAD, CAD e Anatel, Anatel e CAD, entendeu? Além de reuniões com as operadoras. Portanto, todo esse trabalho está acontecendo e nós estamos numa reta de final de conclusão. Continuo com uma expectativa positiva, porque eu tenho como comportamento ser otimista. Então, embora o CAD tenha pedido uma prorrogação de prazo, eu acredito que até 15 de novembro nós teremos uma definição. Caso não aconteça, bom, vamos aguardar, mas provavelmente será antes da data limite de 22, 23 de fevereiro de 2022, né? Porque não há mais sentido nessa procrastinação. Não há mais sentido. Isso fica feio para os órgãos reguladores, fica feio para os conselheiros da Anatel, fica feio para os conselheiros do CAD empurrar com a barriga este assunto. Não cabe mais, até porque, já comentei aqui no dia de hoje, que a gente vai pegar aí um período de recesso que pelo menos desses 90 dias, caso o CAD trabalhe com essa perspectiva de extensão de prazo de 90 dias, 30 dias é recesso. Então, são 90 que não são 90, são 60, porque eles sabem que 30 dias é recesso. Entendeu? Então, vamos acompanhar. Mas eu quero crer que até 15 de novembro teremos um desfecho disso. Esse é o cenário base com que eu trabalho. Ficarei desapontado se isso não se confirmar. Pode acontecer? Pode. Né? Mas continuo trabalhando com este cenário base. Mas é importante a gente entender esse posicionamento do presidente Leonardo Euler, da Anatel, porque ele sinaliza de forma aqui muito clara os encaminhamentos que estão postos na Anatel para a finalização desse processo e de que há sim uma negociação do ponto de vista concorrencial, há uma negociação para termos de ajuste e que estes ajustes que valerão para a Anatel valerão para o CAD, óbvio, porque eles estão trabalhando juntos. Isso também é uma outra certeza que a gente tem. Há um trabalho dual, vamos dizer assim, né? As coisas vão evoluindo na Anatel no mesmo passo, no mesmo compasso que estão evoluindo no CAD, né? É isso que eu entendo, é isso que eu acredito e é isso que eu estou observando. Vamos acompanhar, né? Bom, eu queria completar esse vídeo do domingo dizendo o seguinte: estava revendo
uma entrevista do Rodrigo Abreu, que é CEO da Oi. E a gente tem que ouvir sempre o Rodrigo Abreu e, se possível, estar sempre reescutando o que o Rodrigo Abreu fala, né? E eu fui buscar exatamente algumas questões que ele falou sobre a Oi Soluções, porque para mim a Oi Soluções é uma joia da coroa, pouquíssimo entendida ainda pela grande maioria do mercado. Aliás, muita gente não sabe nem o que é Oi Soluções, né? Mas a gente está sempre falando sobre isso aqui, porque eu julgo que ela tem um potencial explosivo muito grande, né? Então, eu fui revisitar algumas entrevistas dele sobre a Oi Soluções. E aí eu fiz uma síntese para compartilhar com vocês nessa parte final do vídeo. Ele disse o seguinte, o Rodrigo Abreu: o propósito da Oi é criar novos futuros, levando a vida digital para todos. O propósito da Oi é criar novos futuros, levando a vida digital para todos. Nós começamos essa ideia tão somente pelas empresas, levando para elas muito mais do que conectividade, mas chegando com a tecnologia da informação. A Oi Soluções, ela é mais do que conectividade empresarial. Temos gestão de segurança, temos Big Data, temos Analytics, temos soluções de dados, gestão de ativos, um laboratório de inovações e experiências tecnológicas. Começamos isso com as empresas e vamos pouco a pouco expandindo isso e levando essa expertise para o consumidor final, para as pessoas como um todo. Lembram que eu falava das vantagens competitivas da Oi, que a Oi tem duas grandes vantagens competitivas. Uma é sua extensão de fibra. Nenhuma outra empresa tem essa extensão de fibra, de infraestrutura de fibra ótica que a Oi tem. E qual a outra? A outra é a possibilidade de fazer conectividade com tecnologia, com soluções de tecnologia. A Oi é a única empresa que pode fazer esse combo, essa combinação, e que essa combinação gera imenso valor para a Oi. As pessoas, em vez de fazer um contrato com vários contratos, faz um contrato com uma única empresa e tem diversas demandas atendidas. Isso faz com que a Oi entre naquela estratégia que já falamos aqui do Oceano Azul. Ou seja, ela vai para um ambiente onde não há concorrência. É disso que se trata, né? É disso que se trata. Então, a Oi Soluções é muito mais do que conectividade empresarial, disse o Rodrigo Abreu. Começamos isso com as empresas e estamos levando essa expertise para as pessoas como um todo. Nós temos o Oi Play, temos o Oi Place, o Oi Expert, o Oi Zap, etc. São serviços digitais com uma possibilidade de inovação gigantesca. O 8, por exemplo, é a nossa aceleradora de startups. Tem um papel fundamental para a inovação, para o empreendedorismo, visando resolver problemas, criar soluções. Estamos vivendo no Brasil uma era de ouro para a criação de startups. Temos muitos investimentos, o mercado está aquecido e parcerias diversas acontecendo no país. Nós da Oi, queremos participar ativamente no desenvolvimento do capital intelectual. Buscamos pessoas que desejam criar o futuro. Buscamos pessoas que desejam criar o futuro. Saber para onde quer ir é fundamental. Que valor você vai criar para o cliente é essencial. Cada empreendedor precisa fazer o seu dever de casa. É preciso olhar o mercado, criar um plano, se preparar para ter uma equação financeira sustentável, mobilizar um time de pessoas competentes. É preciso estar preparado para falhar também, porque o processo de criação de valor é feito a partir de falhas. O importante é ter a capacidade de ser flexível para lidar com essas falhas, se adaptar e não desistir nunca. Isso tudo é o Rodrigo Abreu falando. Os momentos difíceis vão passar, fazem parte da vida do empresário, do empreendedor.
É preciso ter atitude, foco, disciplina e determinação. Isso combinado faz toda a diferença. Isso combinado faz toda a diferença. Mantenha, portanto, a calma, siga trabalhando e seja otimista, seja positivo. Isso nos leva a resultados e a processos transformadores. Então, um pouco dessa reflexão do Rodrigo Abreu é essencial, né? Para a gente entender como pensa o CEO da empresa. Isso é muito importante, eu estou sempre destacando isso aqui. E como ele falou sobre essa questão da positividade e sobre essa capacidade de lidar com os tropeços, eu resgatei também um trechinho de uma fala do Jorge Paulo Lemann, que é um bilionário brasileiro, dono da Ambev, das lojas americanas e de outras tantas empresas. E o Lemann, numa entrevista, ele disse assim: nós precisamos ter visão de longo prazo e aprender a lidar com as falhas. É isso que nos leva para o sucesso. Nós temos que aprender testando, errando e falhando. Isso faz parte do nosso crescimento. Não podemos ter visão imediatistas, querer o dinheiro rápido. Não podemos ficar olhando o curto prazo, o lucro imediato. Isso está errado, disse Jorge Paulo Lemann. Nós precisamos fazer escolhas, construir para o longo prazo, porque é isso que vai gerar mais resultados com o tempo. É isso que vai gerar mais resultados com o tempo. Então, uma reflexão importante sobre visão de longo prazo e sobre os erros pelo Jorge Paulo Lemann, né? Então, é isso que a gente precisa pensar, é isso que a gente precisa refletir. Então, trago aqui duas questões importantes: Anatel, CAD, no momento que a gente está. Do outro lado, a visão do CEO da empresa sobre a Oi Soluções, seu potencial, que eu sempre coloco aqui, que é a joia da coroa da empresa. Vamos finalizar o vídeo. Vamos finalizar o vídeo respondendo algumas questões, comentando algumas questões que vocês colocaram nesses últimos dias. Vamos começar com a Solange Santos. Sempre tive esse lema também: me diga com quem andas, direis quem tu és. Aprendi muito me espelhando em pessoas competentes e seres humanos exemplares. Eu não tenho estresse com a Oi. Vou esperar a grande virada. Não prometa se não puder cumprir. Excelentes colocações. Muito obrigado, Solange. Fico feliz com sua intervenção, com seu depoimento, e é isso. Precisamos ser seletivos e ter boas referências. Citei aqui duas: Jorge Paulo Lemann e o nosso Rodrigo Abreu. Sim, duas excelentes referências para nos ajudar a construir o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, né? Duas grandes referências, sem dúvida nenhuma. Lunes Bispo. Olá, Clóvis, estou aqui vendo esse vídeo sobre como você quebrou e principalmente como deu a volta por cima. Meus parabéns, antes de mais nada, por compartilhar esses segredos conosco. Acredite, ajuda muito a gente, sim. Já assisto seus vídeos há muitos meses e aprender essa sua trajetória nos auxilia a não errar. Deus abençoe e com ele vamos em frente. Sigamos. Muito bom, Lunes. Fico feliz que você esteja aprendendo, assimilando esse conteúdo. O propósito é esse: compartilhar as experiências para que isso possa ter algum valor para vocês. Não esqueçam, deixem sempre o like, compartilhe com os amigos, ajude a divulgar o canal para outras pessoas, para que assim a gente possa beneficiar mais e mais novos investidores na Bolsa de Valores. Roberto Lopes, bom dia, Clóvis. Estou exato há 1 ano na Bolsa, você é um exemplo para mim. Durante esse tempo não tive êxitos na Bolsa, só tenho a Oi na carteira. Eu sempre faço essa ressalva, né? Cuidado com essa estratégia de ter apenas um único ativo. Eu acho que isso é um excesso de exposição. Você só pode fazer isso se tiver muita convicção do que você está fazendo. E também, ainda que tenha, veja, o fato de estar numa única ação, a depender do seu preço de entrada, você vai ficar um tempo demasiado com uma ação na bacia das almas e você poderia estar performando melhor em outras ações. Por exemplo, eu fiz uma subida no ano passado, eu tive um ganho de 300% com Magazine Luiza, eu tive um ganho de mais de 100% com a Azul, eu tive um ganho
de mais de 400% com PetroRio, né? Então, veja, é importante, sim, ter outras opções na sua carteira e não uma única ação. Reflitam sobre isso sempre, né? Voltando para o Roberto, só tenho a Oi na carteira e como tenho pouco capital, ainda estou focado em uma ação que possa me dar uma chance de multiplicar melhor o meu dinheiro. Perfeito. Só você ter pouco dinheiro investido é uma escolha, você está ciente do lado positivo e negativo da sua decisão, tranquilo. Qual é a melhor decisão? A que lhe deixa dormir em paz, certo? Essa é a melhor decisão, a melhor estratégia. Comprei a Oi no topo, 2,40, venho baixando o meu preço médio e agora está a 1,57. Tem uma perda, uma desvalorização de 40%, mas sei que vai ser por pouco tempo, isso vai mudar. Veja que você procura investir em boas empresas que têm esse poder de multiplicar seu capital. Você tem anotado quais foram as suas performances na Bolsa nos anos passados. Isso pode nos ajudar. Olha, Roberto, eu acabei de citar aqui algumas, né? E já houve outros períodos onde eu consegui dobrar o capital em 12 meses, em 8 meses. Né? Isso já aconteceu com Vale, com Bradespar, entendeu? Ações que eu tive no passado. Então, a própria Magazine Luiza, em outros momentos também, eu tive excelente valorização. Então, cada momento é um momento, né? Walter Calver. Prezado Clóvis, gostaria de compartilhar uma ideia minha acerca do case da Oi. Quando a ação chegou a 2,50, havia muito mais incertezas quanto à recuperação judicial e também quanto ao futuro da rede de fibra ótica da empresa, bem como do leilão do 5G. Hoje a ação custa um pouco menos de R$1 e o cenário é muito mais positivo, com a aprovação das vendas das operações pela Anatel e pelo CAD, bem encaminhadas e a garantia de expansão acelerada da fibra. Desta forma, penso que a Oi está de longe a melhor oportunidade a curto, médio e longo prazo do mercado brasileiro. Continuo comprando cada vez mais as ações, buscando um preço médio cada vez mais atraente para lucrar o máximo nessa erupção vulcânica que ocorrerá com o preço desta ação a qualquer momento. Vou surfar a onda de magma toda e só saio quando passar dos 10. Pois penso que poderá haver algum risco de correções elevados. Obrigado por seus ensinamentos, didática e seu despreendimento. Valeu, Walter. Fico feliz com suas palavras. É isso, cada um tem que ter sua estratégia. O importante é estudar a empresa e manter o acompanhamento da empresa. É este acompanhamento que nos ajuda a tomar as decisões amanhã, depois de amanhã, depois, entendeu? É isso que vai nos permitir calibrar a nossa estratégia, é o acompanhamento. Então, nunca se esqueça disso. Ângelo Guilherme, kkk, jamais esquecerei o caso do Charlie Chaplin. Quem não se recorda, eu citei que o Chaplin tinha participado de um concurso para encontrar um sósia de Charlie Chaplin e ele ficou em terceiro lugar. Professor, a profundidade que o senhor propõe nos estudos dos contextos de todas as frentes que a Oi está atuando é não apenas impressionante. Aqui no canal o senhor literalmente ensina a gente a raciocinar, a pensar como investidor. A gente tem que assistir o cérebro do senhor funcionando e acompanhar. Se precisar pausar ou assistir de novo, está tudo aqui. Deus abençoe o senhor. Me desculpe se exagero nas minhas impressões sobre o canal, mas garanto que não faço esforço para isso. Os elogios me vêm naturalmente. Olha, Ângelo, muito obrigado pelas palavras. Vamos em frente, amigo, vamos em frente. A ideia é estar contribuindo e que bom que isso faz sentido para você e que você está aprendendo, né? Vamos em frente, tranquilo. João Marcelo, excelente, magistral. Essa é para anotar e pregar no espelho. Ele também se referindo ao vídeo sobre o Charlie Chaplin. Marcelo Júlio, bom dia, professor. Seu canal é a minha fonte diária de reflexão. Aprendo muito com seus ensinamentos sobre economia, ou melhor, sobre o comportamento humano, o qual engloba tudo, inclusive economia, renda variável, etc. Obrigado por tudo e abraço. Marcelo, é isso. É preciso entender, né, que nós não somos uma coisa apenas, somos um todo. E a Bolsa é exatamente isso, né? É resultado de coisas racionais e irracionais. É resultado de pragmatismo e é resultado também de muitos aspectos psicológicos. Por isso, entender esses aspectos psicológicos, humanos, é muito importante. Porque, como eu já falei aqui hoje, né, imagine a Bolsa
como esse fim de semana, né? Imagine a bolsa como um supermercado. Quando temos grandes promoções, deveríamos ter o mesmo comportamento que temos quando vamos ao supermercado e nos deparamos com as liquidações, e não temos. Então veja que os comportamentos são muito distintos, as situações são semelhantes, mas as decisões são diferentes. E isso mostra a fragilidade do nosso emocional ao estar na Bolsa de Valores. E é isso que a gente precisa ajustar, é isso que a gente precisa corrigir, né? Vamos juntos. Ricardo Leão, professor Clóvis, ultimamente eu tenho assistido várias entrevistas com o Rodrigo Abreu aqui no YouTube, muito bom. Realmente ele é um sujeito diferenciado, um líder nível 5, como você fala. Ele tem muito conhecimento, bagagem e visão de futuro, além de parecer ser um cara do bem. Acredito que ele pretende deixar o seu nome marcado na história nesse turnaround da Oi. Obrigado por nos estimular a conhecer os líderes, entender o papel fundamental deles à frente das empresas. Continue com o seu trabalho, ele é valioso para todos aqui no canal. Obrigado, Ricardo. Esse é um dado a mais que eu trago aqui, né, pela minha leitura, né, de consultor. Eu aprendi isso, que as empresas elas dependem essencialmente do seu líder. A empresa pode ser a melhor do mundo. Se o líder for um incompetente ou inepto, ele vai afundar a empresa, ele vai machucar a empresa. Por outro lado, uma empresa pequena, média ou grande, com um líder de nível 5, à luz daquelas características do Jim Collins, é uma pessoa que pode causar uma grande transformação, uma grande agregação de valor e fazer essa empresa crescer de forma exponencial ao longo de muitos anos. Então precisamos sim olhar muito de perto as lideranças das empresas que a gente decide investir. Isso eu considero vital. J. Campos, bom dia, Sr. Clóvis. Realmente o conteúdo que você compartilha com a gente é transformador. A minha mentalidade de investidor mudou muito com seus ensinos. Fico feliz, J. Campos. Vamos em frente. João Silvestre, você é uma pessoa muito sincera, uma pessoa rara. Olha, João, legal, gostei. Eu procuro ser sim, porque aqui eu trago muito do consultor, eu não criei um personagem, eu não criei um estereótipo, entendeu? Uma coisa que não existe, eu sou quem eu sou, até porque pode estar do outro lado me assistindo alguém que já me teve como consultor, né? Então eu procuro ser exatamente uma pessoa como eu sempre fui ao longo da minha trajetória, não poderia fazer diferente, né? Luciano Ferrer, bom dia, professor Clóvis, colegas investidores. A notícia sobre o CAD de que vai prorrogar, isso vai afetar, acredito eu, a cotação da empresa. Porém, como o professor Clóvis já falou, aqui o juiz deu um prazo até março. O senhor Rodrigo Abreu já enfatizou que ele precisa de um tempo para arrumar a casa e transferir a Oi móvel para Vivo, Claro e TIM. Entendo que nesse sentido isso acabaria ultrapassando o prazo dado pelo juiz. Vamos aguardar o professor analisar sobre isso. Bom, Luciano, esse fim de semana eu procurei aqui trazer algumas ideias sobre isso. Continuo com o cenário de 15 de novembro, mas caso ele possa ser ultrapassado, eu acredito que essa equação será definida ainda este ano. Eu não acredito nisso virando a página para o 2022. Eu acho que esse assunto é liquidado em 2021. Vamos aguardar. Comentei nesse vídeo agora, por exemplo, a visão do Leonardo Euler e os aspectos que ele trouxe, né, sobre a Anatel. Comentei um pouco o quanto a Anatel e CAD estão juntas nesse processo, as duas agências reguladoras, né, e o quanto as coisas estão evoluindo e já estão em estágios, vamos dizer assim, finais, tanto em um órgão como outro. Vamos acompanhar, vamos aguardar. Acredito que quando limparmos a agenda desses órgãos, que passa agora pelo 4 de novembro, que é o leilão do 5G, eles passarão a olhar essencialmente o que está acontecendo com a Oi Móvel e até teremos talvez celeridade a partir daí. Vamos aguardar, vamos acompanhar. Continuo otimista. Eduardo Antunes, paciência e longo prazo são fundamentais e essenciais na Bolsa. O vídeo e a experiência do professor nos dará uma outra visão de Bolsa. Fico feliz, Eduardo, em estar contribuindo, viu? Fico muito satisfeito. Lindomar da Silva, Clóvis Faleiro, o homem que mudou o jeito de dar aula sobre educação financeira. Sempre assisto os seus vídeos e são de extrema importância suas aulas para mim
Mudei completamente meu jeito de investir e de ver as boas empresas de um jeito diferente. Quero poder ensinar isso para as minhas 3 filhas, para que elas sejam investidoras. Continue nos dando essas aulas maravilhosas. Olha, Nomar, desejo muito sucesso nesse processo aí com suas filhas e que elas se tornem mesmo investidoras. Ponha elas aqui para se inscrever no canal e assim a gente vai junto nessa caminhada, certo? Fico feliz. João Silvestre, realmente, Clóvis, entender a empresa é tudo. O exemplo do ovo é muito verdadeiro para a situação da Oi. Se não tiver o raio-x da empresa, é bem fácil jogar a Oi como uma péssima escolha, já que a gente acaba olhando e julgando somente pelo preço e não pelo valor. Gratidão. É isso. E essa história do ovo, para quem não lembra, foi um texto, né, um post que o Henrique Breda escreveu, e que baseado exatamente naquela ideia da roda do Jim Collins, né? Então, coisas que a gente já falou aqui. Se você não entendeu, maratone, porque são assuntos já trabalhados aqui em outros momentos. Por isso a importância de maratonar, deixar o like, compartilhar e estar acompanhando os vídeos aqui do canal. Ângelo Guilherme, bela aula. Enquanto eu estiver vendo uma empresa trabalhando direito, bem, e seu preço abaixo do seu valor, eu dou graças a Deus de mãos juntas e ajoelhado pela oportunidade. Sigo comprando. Bom dia, professor. Olha, é isso aí, Ângelo. Esse é o caminho. Boas empresas identificadas, aí a gente olha o preço. Se o preço estiver descontado na promoção, aí é um momento de rara felicidade, né? Vamos às compras. Adriano de Oliveira, assisti algumas entrevistas do Luiz Alves que você citou essa semana. Por coincidência, esses dias também. E realmente ele tem muito a ensinar. Sigam esses sujeitos que realmente fizeram fortunas no mercado acionário. É o que eu defendo, Adriano. Temos que escutar. Tem muitos influenciadores digitais hoje aí, né? No Instagram, no TikTok, no YouTube. Maravilha. Por outro lado, seja seletivo. Foque nas pessoas que realizaram, foque nas pessoas que tiveram sucesso. Eu faço isso já há muitos anos, né? Então eu sigo os grandes empresários, Abílio Diniz, Jorge Paulo Lema, os investidores, né? Jorge Gerdau, Roberto Setúbal. Procuro seguir pessoas desse nível, né? O Warren Buffett, Howard Marks, Florian Bartonek, Henrique Breda, André Jakurski, o André Street, são essas pessoas que me interessam. Você tem que procurar também pessoas que sejam pessoas de sucesso. São essas que podem lhe ensinar alguma coisa de útil. Acredite nisso. Júnior Rodrigues, bom dia, Clóvis. Gostaria que nos falasse um pouco sobre Magalu. Sempre defendesse com unhas e dentes a empresa, mas disse ter desfeito da posição. Fiquei confuso porque você nos disse que devemos ter poucas e boas empresas e segurar no longo prazo. Não mudei. Não mudei a minha apreciação sobre a empresa, os fundamentos continuam iguais. Já falei sobre isso aqui no final de semana. Vendi porque eu montei uma estratégia pessoal, minha estratégia, né? Mas a minha visão sobre a empresa não mudou. Se hoje eu tivesse dinheiro, além do que eu já estou investido, eu estou com 100% do meu capital na bolsa, se hoje eu tivesse dinheiro, eu compraria a Magazine Luiza por estar de graça. É assim que eu estou enxergando ela. Mas montei uma estratégia e aumentei minha exposição em Oi. Expliquei aqui já isso, né? Aí o Júnior diz assim, se você confia tanto nos trajanos, por que vendeu? Eu já falei sobre isso já esse fim de semana, né? Não perder os fundamentos, é sim uma boa hora para aportar. Você pergunta se não é uma boa hora para aportar? Sim, é uma boa hora. São nesses momentos que nós devemos reforçar as nossas posições. E aí você me pergunta, espero que não me leve a mal, porque você sempre lê os elogios que merecidamente eles fazem, mas gostaria que me explicasse esse paradoxo em sua conduta. Não tem paradoxo, entendeu? É questão de análise de momento. Eu tinha 6 empresas, reduzi para 3, porque eu considerei que o custo de oportunidade me daria um benefício maior de valorização, aumentando a minha exposição em Oi do que ficando com essas outras empresas ou investindo nelas, né? Foi uma decisão que eu tomei em junho e julho. Decisão pessoal, balanceamento de carteira, né? Cada um tem que ter a sua estratégia. Agora, os fundamentos da Vale mudaram? Não, são os mesmos. Da Azul são os mesmos, da Magazine Luiza são os mesmos. Excelentes empresas.
Nessa ordem, hoje eu escolheria Magazine Luiza número 1, Azul número 2, Vale número 3 para investir, né? Os fundamentos são excelentes, não mudaram, continuam os mesmos e vejo o grande potencial de valorização. Só que eu montei uma outra estratégia, que é a minha. Cada um tem que ter a sua, né? Cada um tem que ter a sua. É isso. Então, um grande abraço, Júnior, e reflita. Acho que é importante entender que cada um tem que ter uma estratégia baseada no que acredita, mas, de novo, os fundamentos são os mesmos, não mudaram em absoluto. E sim, está de graça, está barato, vale a pena? Claro que vale. Então, tem um dinheiro disponível, vai comprar Magazine Luiza a R$11, poxa, excepcional, excepcional. O tempo de quem comprar Magazine Luiza hoje a R$11 vai mostrar o quanto essa pessoa vai ganhar nos próximos 12 meses, né? Simples assim, excelente ponto de entrada, né? João Silvestre, bom dia, Clóvis, acompanho o mercado todos os dias e nessa última semana tenho visto esse movimento. Vou te dizer, até o movimento da Bolsa eu considero político, na tentativa de fazer pressão aos políticos, além do medo, é claro. Existe um movimento de pressão, assim sendo, toda essa volatilidade deve ser vista como uma pequena variação em relação ao todo. Olha, João, é isso. Os investidores não gostam das conversas políticas que possam trabalhar contra o mercado, né? O presidente disse que o mercado está nervoso e que prejudica o país. Olha, isso é uma insanidade. Isso não faz o menor sentido, né? É uma aberração. Porque o que é o mercado? Vamos refletir. O que é o mercado? O mercado é um conjunto de pessoas que está investindo. Sou eu, você, são os grandes players. Estão investindo em quê? Estão investindo em ações. As ações são o quê? São empresas. Então é você e eu investindo em Magazine Luiza, em Azul, em Oi, em Vale, em Petrobras, PetroRio, Sanepar, né? E na hora que você investe nessas empresas, o que é que acontece? Essas empresas, de alguma maneira, vão ter um maior crescimento, essas empresas vão se capitalizar, essas empresas vão investir mais, né? É isso que acontece, é um ciclo virtuoso. Então achar que o mercado prejudica o Brasil é uma grande bobagem, né? Um desconhecimento total do que significa o mercado, os investidores, né? Como se dá os investimentos. Então vamos ampliar as fronteiras do nosso cérebro e pensar coisas inteligentes. Isso é importante. 4Tech Soluções em TI. Bom dia, Clóvis. Em Salvador, o laboratório Diagnoson sofreu um ataque cibernético. Mais um, né? Dentre muitos. Vários resultados de exames foram perdidos. É isso. Isso gera prejuízo. Ou seja, então, são oportunidades, né, para Oi Soluções. É o que estamos falando aqui nesse vídeo de hoje. Falamos da Oi Soluções. São oportunidades para Oi Soluções, sim. Rafael Rodrigo Lima. Obrigado, Clóvis. Deixo aqui um breve relato. Depois que eu comecei a seguir seu canal, lá no ano passado, quando você tinha apenas 4 ou 5 mil seguidores, eu percebi o quão valioso era o seu conteúdo. E lembro do meu primeiro comentário, onde eu comparava o seu canal ao ouro, um achado puro e valioso. De lá para cá, minha vida mudou, que legal. Eu entendi sua proposta e segui seus passos. Com o resultado disso, minha saúde melhorou, minha qualidade de vida, no geral, deu um salto. Meu mar agora é de almirante, meu céu é de brigadeiro e meu horizonte é de general. A você eu desejo tudo em dobro. Mar calmo, bons ventos, céu azul, de nuvens brandas e um horizonte sempre claro. Forte abraço, amigo. Que Deus continue lhe abençoando. Olha, Rafael, super obrigado pelas palavras. Fica com Deus. Vamos juntos crescendo cada vez mais, né? Estamos no caminho. VDC Surf. Os investidores devem ajudar também na melhoria da imagem da empresa divulgando o bom trabalho da Oi. O velho e bom marketing de boca a boca ainda funciona. Concordo com você, né? Existe ainda uma imagem ruim da Oi por conta da área de telefonia fixa, de telefonia móvel. A empresa está se desfazendo disso. A Oi Fibra eu só vejo elogios, né? Só vejo gente elogiando. Então estamos indo para um novo patamar e é importante que as pessoas que estão sendo clientes da Oi Fibra, né, divulguem isso, né? Eu sempre peço para que comentem, e aí, como é que está a sua conectividade? Melhorou, não melhorou? Eu estou sempre pedindo essa posição aqui no canal, porque ajuda a gente a construir essa ideia do que está acontecendo, né? Fernando Palha, meu filho tem 12 anos e também tem uma conta no Banco Inter. Eu abri uma conta também na corretora Toro e ele transfere do Inter para lá.
o Fernando aí falando de que já está colocando seu filho para aprender sobre investimentos. Isso é muito bom. Esse é um hábito que precisamos trabalhar aqui no Brasil. Mônica Mota, compre no desastre e venda na euforia. Estou seguindo esse ensinamento. Clóvis, like. Muito bom, Mônica. É uma frase do Luiz Alves Paz de Barros, né? Compre no desastre e venda na euforia. Vamos em frente. Esse é o pensamento dos grandes investidores. Eduardo Ramos, não fiz curso nenhum, apenas consegui absorver o aprendizado de investimentos na bolsa assistindo vídeos assim como os seus, Clóvis. São excepcionais para quem quer aprender gratuitamente a investir com segurança e inteligência. Vamos juntos, Eduardo. Esse é o nosso propósito, compartilhar conhecimento. Bom dia, professor Clóvis. Compreendo e concordo com a teoria da lei da atração, seguida pelo senhor, de fazer o bem e o universo devolver o bem. Mas acho que pela qualidade das suas aulas o senhor deveria ser mais bem remunerado por nós. Mas enquanto isso não acontece, sigo compartilhando as aulas com amigos e deixando o like. Obrigado por tudo, atenciosamente, Tiago Barreto, Chique, Bahia. Olha, Tiago, um forte abraço. Eu fico feliz por estar contribuindo e acredito sim nessa lei da atração, na lei da causa e efeito, do plantar e colher. E isso funciona, isso dá certo. Mas agradeço suas palavras, sua gentileza. Vamos juntos. Fica com Deus. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Um ótimo fim de noite e uma excelente semana que se inicia para todos vocês. Tchau.